Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Às terças-feiras recebemos com muito gosto José Maria Veiga para aliarmos para os temas e assuntos que estão na linha de frente da atualidade informativa. Cabo Verde, representado pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, subscreveu a declaração final da Cimeira de Alto Nível para a Paz na Ucrânia. Encontro que decorreu durante o fim de semana na Suíça. Ulisses Correia Silva destacou a importância do respeito pelos princípios da soberania e integridade territorial, alinhando a posição do país com as resoluções das Nações Unidas e enfatizando a necessidade de diálogo e segurança nuclear em meio ao conflito. José Maria Veiga, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Do seu ponto de vista, o que é que sai assim de relevante dessa conferência de alto nível para a paz na Ucrânia? Bom dia, Carlos. Bom dia, Marzinho. Bom dia, rádio ouvintes. O mundo caminha para um conflito. Está num conflito, mas que parece caminhar para o extremo, digamos assim. A conferência que era para encontrar a paz teve lugar sem a presença de um dos principais, uma parte principal, digamos assim, que é a Rússia, né? Não foi convidada para o encontro. A China esteve ausente e há um grupo de países ligados aos BRICS que nem sequer validaram, portanto, a declaração da Cimeira. Bom, de novo, acho que não há assim nada. Entretanto, nós podemos ver quais são as condições tanto da parte da Ucrânia como também da parte da Rússia, que poderiam ter sido postas sobre a mesa e discutidas. Zelensky, como condições, pede a retirada das tropas russas dos territórios que estão sendo ocupados. Pede também compensações financeiras pelos prejuízos causados. Fala também da criação de um tribunal para julgar responsáveis russos. E principalmente isso. E da parte da Rússia, Putin põe como condições para a resolução pacífica do conflito que a Ucrânia se declara neutra e não alinhada e portanto, sem planos para entrar na NATO. Fala também da desmilitarização e da desnazificação. Portanto, são condições que, desde o início, estiveram sobre a mesa por parte de Putin. Exige também garantias de direitos e liberdades dos cidadãos russos e que os novos territórios da Federação que a Rússia ocupou, que diz que são deles, que é da Rússia normalmente, que diz que é da Rússia, que as tropas de Kiev deverão retirar-se. Portanto, são essas condições, parte da Rússia e da parte do... São essas questões que, do meu ponto de vista, deveriam estar sobre a mesa e discutidas. E, pelos vistos, não essas coisas, terão sido abordadas, mas, concretamente, falou-se da necessidade da Rússia abandonar esses territórios ocupados. Falou-se, portanto, da questão nuclear, que deve, portanto, ser utilizada não como um instrumento ameaçador, e
reafirmou-se os princípios, portanto, da soberania, da independência, e existe também o regresso das crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia, e tudo isso, também a questão da segurança alimentar e da segurança da navegação. Portanto, essas questões que nós já conhecemos. Portanto, fundamentalmente são esses os pontos na declaração final, a questão da energia nuclear, com os líderes mundiais a defenderem que o controle da central nuclear de Zaporizhia deve voltar então para os ucranianos, também a defesa de integridade territorial que já fez referência, a recuperação do controle do mar de Azov, portanto são e essa questão da libertação dos prisioneiros e também que as crianças deportadas e deslocadas ilegalmente deverão regressar ou ser devolvidos à Ucrânia. E Cabo Verde fez bem estar presente nessa cerimónia? Bom, o que preocupa a sociedade cabo-verdiana, eu estive a falar com algumas pessoas, acham que a Cabo Verde está sendo arrastado sem necessidade para um conflito. Desde logo, bom, temos que ver o nosso passado, a importância de Cabo Verde como um país neutral. No passado, durante o tempo da apartheid, portanto, a Ilha do Sal foi palco de encontros entre os americanos, os sul-africanos, passavam por Ilha do Sal, tropas cubanas que iam para Angola. Portanto, Cabo Verde era um palco muito importante da nossa diplomacia. Me recordo também em 82, a quando da Guerra das Malvinas, a Inglaterra teria pedido, com Margaret Thatcher, teria pedido Cabo Verde a autorização para que os seus aviões passassem por Ilha do Sal. E na altura, Cabo Verde negou essa proposta e nós continuamos com a nossa neutralidade. E neste momento, em pleno conflito, que parece ganhar tempo, ganhar dinâmica cada vez mais, nós temos a Ministra de Defesa que esteve agora em Bruxelas, possivelmente a discutir com a NATO, e agora o nosso Primeiro-Ministro também esteve nesse encontro em que da CPLP apenas Portugal, mais Cabo Verde, Timor-Leste e São Tomé participaram. Portanto, sem Angola, sem Moçambique, sem Guiné Equatorial e sem Guiné-Bissau. E para além de outros países de peso, nomeadamente a China e outros que não foram. Diz o Primeiro-Ministro que o país assinou essa declaração em nome de coerência, uma vez que desde o início Cabo Verde condenou essa invasão da Ucrânia pela Rússia. É que Cabo Verde, na sua coerência, precisa ver isso desde a independência. Cabo Verde não nasceu em 2016. É natural que tenhamos, por exemplo, no momento qualquer, tenhamos, por exemplo, exercícios da NATO, passagem de... Mas em pleno conflito, neste momento, é preciso pensar duas vezes nessa questão, porque tornar Cabo Verde... Retirar Cabo Verde, essa questão de neutralidade, eu penso, é um erro grave para Cabo Verde. A nossa importância no quadro desses conflitos mundiais, no quadro desse novo quadro geoestratégico, eu penso que Cabo Verde devia apresentar-se como um espaço onde as partes em conflito poderiam se reencontrar para negociar, fazer essa diplomacia. Ou seja, voltarmos ao tempo da guerra de Angola, apartheid, toda essa coisa, quando as partes vinham aqui em Cabo Verde encontrarem cá para discutir problemas da paz. Eu penso que a utilidade de Cabo Verde está nisso. Mas a partir do momento que nós passarmos a ser vistos como um co-beligerante, digamos assim, ou como parte do conflito, perdemos essa utilidade. Eu penso que não é bom para Cabo Verde.
Consegue estabelecer aqui algum paralelismo em relação à posição de Cabo Verde, aquilo que é esse conflito no leste europeu, é essa invasão da Ucrânia pela Rússia e com aquilo que se passa no Médio Oriente, esse conflito israelo-palestiniano? Consegue estabelecer aqui algum paralelismo em relação à posição que Cabo Verde adota nesses dois tabuleiros? Aqui também vê-se claramente que há uma situação meio complicada por parte de Cabo Verde em termos de uma tomada de posição clara e coerente, não é? Em relação a essa questão do conflito Israel-Palestina, para muitos, portanto, é um conflito que tornou-se praticamente um genocídio, não é? Muitos dizem que é um genocídio. Até ainda eu não vi uma declaração do governo de Cabo Verde a condenar essa situação. Enquanto que temos países como a Espanha, como a Irlanda, como a própria Bélgica, para não falar de outros países que condenam abertamente, que até já declararam o Estado palestiniano, portanto, como um Estado como os outros. Mas Cabo Verde já havia reconhecido o Estado palestiniano. Cabo Verde já havia reconhecido. Mas o problema é nessa situação do conflito em que, repare, por exemplo, que nesse conflito, onde já morreram quase mais de 37 mil pessoas, metade de mulheres e crianças, pelo menos não tive conhecimento de uma declaração de Cabo Verde a condenar essa questão. Enquanto que agora, por exemplo, nessa questão da Rússia e da Ucrânia, está-se a exigir, por exemplo, está-se a apoiar que essas crianças que foram deportadas, digamos assim, para a Rússia sejam devolvidas à Ucrânia, que eu acho muito bem, porque está-se aqui a defender o direito das crianças. Mas, do outro lado, também há a vida das crianças em causa, que é preciso ter em devida conta nesse tratamento. Eu acho que aí Cabo Verde, de facto, não tem tido uma posição que corresponda, pelo menos, àquilo que a nossa sociedade sente. Porque nós conhecemos todos esses problemas de sofrimento, enfim, porque nós conseguimos a nossa independência, mas fizemos um caminho, não da guerra, mas um caminho complicado. Sofremos, morremos todos os dias, como dizem, nascemos depois, mas estamos cá, então a nossa solidariedade tem que ser bem vista e bem sentida. E em relação ainda a esta participação de Cabo Verde nessa cimeira de Suíça, essa cimeira de alto nível para a paz na Ucrânia, sente que houve aqui alguma articulação, houve alguma sintonia entre o Governo e o Presidente da República? Olha, eu penso que aqui há um grande problema que até põe em causa a imagem de Cabo Verde. Não é normal que, no momento em que o mundo atravessa os seus piores momentos, digamos assim, em termos de paz mundial, não tenha havido uma constatação clara, mas que deve ser sentida pela população, pela nossa sociedade, nas decisões tomadas pelo governo em termos da diplomacia externa, que deve ser, de facto, inclusiva e adequada. Essas decisões devem ser incluídas e inclusivas, digamos assim. Mas, para além disso, a gente sentimos que há praticamente uma oposição entre o governo e a presidência da República. É inaceitável. Num quadro desse tipo, é fundamental para o interesse do país que todo e qualquer passo a ser dado na diplomacia externa de Cabo Verde é fundamental que seja uma posição consensual, pensada, repensada, mas também que seja comunicada, que seja uma situação entendida pela população cabo-verdiana. Mas parece-me que aqui, pelo menos a avaliar pelas declarações do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, parece-me que houve aqui alguma
sintonia, não estou a falar de articulação, alguma sintonia quanto à necessidade, digamos, da participação da Rússia nesse encontro. Houve declarações de Ulisses Correia e Silva também nesse sentido, que é uma primeira fase, mas que, digamos, o caminho para a paz só faz sentido com a participação da Rússia, digamos, nas rondas negociais ou nesse tipo de encontros. O próprio Presidente da República também disse que seria uma cimeira, digamos, para congratular-se, no fundo, para expressar apoio à Ucrânia, e que é necessário que haja um roteiro para a paz e que inclua, digamos, a Rússia. Parece-me que estão a coincidir aqui, pelo menos quanto a essa necessidade de incluir a Rússia nos esforços da paz. Para incluir a Rússia nos esforços da paz, eu acho que, de facto, as declarações foram feitas dos dois lados, congratulo-me com isso, mas não há, que pelo menos do conhecimento que eu tenho, não há nenhuma informação de que essa nossa participação nesta cimeira que acabou de ter lugar, não tenho conhecimento que houve um trabalho nesse sentido, foi analisada a pertinência da participação de Cabo Verde, o que é que íamos lá fazer, a importância disso. Isso eu não tenho conhecimento. Isso não tenho conhecimento. Porque da declaração que eu vi do Sr. Presidente da República e também do Primeiro-Ministro, é que a partida já se sabia que não haveria resultados de um encontro do tipo sem a presença do principal sujeito, que é a Rússia. E sem a ideia de discutir as questões colocadas sobre a mesa da parte da Rússia e da parte da Ucrânia, para se encontrar um espaço de entendimento para pôr fim a essas hostilidades. Mas, pelos vistos, a ideia não era de cessar essas hostilidades. Pelos vistos, a ideia era de ajudar, quer dizer, através da Ucrânia, numa tentativa de continuar a isolar a Rússia, que é, de facto, um fracasso, porque não se conseguiu. Então, há que encontrar um caminho para fazer com que a Rússia sente-se à mesa com a Ucrânia, mas num objetivo de acabar com essas hostilidades. Essa é a questão. Muito bem, já que estamos a falar do Presidente da República, e ele terminou ontem uma visita, terá regressado ontem à noite ao país, depois de uma visita à Itália. O ponto alto foi o encontro com o Papa Francisco. Parece-me que vamos ter aqui novidades, uma vez que José Maria Neves reafirmou o convite para que o Papa Francisco visite Cabo Verde, até porque vamos ter as comemorações dos 500 anos de Diocese de Santiago. Olha, o Sr. Presidente da República falou desse encontro como um encontro luminoso e de inspiração, não é? Que pode servir para ajudar a Cabo Verde a construir essa dignidade, continuar esse caminho do reafirmar da dignidade do povo cabo-verdiano. Nós sabemos que Cabo Verde, a sua história, a sua cultura, ela toda é, portanto, condicionada pela Igreja Católica, há 500 anos aqui em Cabo Verde, mas sabemos também que já a Igreja também passou por situações complicadas, como as profanações, o desrespeito pelos lugares de culto, uma questão que nunca foi esclarecida e nem se fez justiça, com muita pena. E tudo isso conduziu a que se assinasse em 2013 essa concordata que permite, portanto, um quadro jurídico para o reconhecimento, portanto, da Igreja, do seu papel e das relações com a Santa Sé. Portanto, isso é muito importante, e esse convite que o Presidente faz ao Papa para visitar Cabo Verde no próximo ano, para comemorar os 500 anos, eu penso que é um aspecto muito importante, porque isso também faz lembrar a visita de João Paulo VI, que esteve cá em Cabo Verde já há uns anos atrás,
e seria muito bom para o reforço da nossa sociedade, do reconhecimento, mas também do aspecto cultural da nossa história, tudo isso. E claro que a deslocação do Presidente da República não se esgotou, a deslocação à Itália não se esgotou apenas nesse encontro com o Papa Francisco. Houve também outros desenvolvimentos, outras enfim, fases dessa visita. Há encontros com a comunidade cabo-verdiana, mas não temos mais tempo para nos debruçarmos sobre esta visita do Presidente da República à Itália. Terminou esse encontro, esse fórum de Cabo Verde de investimento na Ilha do Sal. Houve também uma declaração. Como é que olha para os resultados que saíram desse encontro, que no fundo acaba por promover as oportunidades de investimentos em Cabo Verde? Bom, o que fez notícia desse encontro é a mobilização, portanto, de 1 bilhão de euros, mas também a participação do Fundo Solidário com 45 milhões de euros no ProGarante como acionista. Portanto, são dois resultados, digamos assim, se isso vier a concretizar de facto esse 1 bilhão de dólares, portanto, a captação de investimentos nesse montante. Agora, fala-se de mais 3 fóruns este ano, não é? Mais um em São Paulo, um em Boston e um outro no mês de outubro em Lisboa. Os promotores desses fóruns devem ter analisado muito bem os ganhos, né? Não temos aqui elementos para estar aí a pronunciar muito sobre essas situações, mas digamos assim que vamos ter 4 fóruns no espaço de 3 meses. Portanto, tudo isso já se realizou agora. Já houve outros fóruns, portanto, este era o terceiro realizado na Ilha do Sal, mas já havia outros na diáspora, sim. Eu, estou aqui um pouco perdido porque, para já, não sei. Bom, agora já se fala de 1 bilhão como resultado. Bom, espero que o outro também vai dar não sei quanto, né? Vamos ver se vai se... Resultado, nós estamos a falar, portanto, dos projetos que foram apresentados agora. Projetos, não há nada concreto, é só projetos, só ideias, até materializar tudo isso, até porque eu ouvi o discurso do senhor vice-primeiro-ministro, que apresenta a burocracia como praticamente um inimigo mortal a combater, não é? Que eu acho que é uma questão de facto muito complicada, essa questão da burocracia em Cabo Verde. Se temos como travar isso, bom, já há tudo, quem estuda, portanto, a administração pública e vê todo o problema à volta dessa questão da burocracia, né? Mas esperemos que, de facto, isso resulte. Agora, eu fiquei assim com uma pequena dúvida, uma observação talvez a fazer. Eu não senti que a questão dos transportes teve um espaço nesse fórum, porque, de facto, a questão de fundo gira à volta dos transportes. Não se pode desenvolver o turismo sem transportes marítimos, transportes aéreos, enfim, fazer com que também à volta dessas questões apareçam empresas, apareçam outras dinâmicas, outras ações a serem desenvolvidas. Eu não sei. Ou seja, que se saiba, não há nenhum projeto direcionado à questão dos transportes. Há para o turismo imobiliário, há também para a saúde, mas que se saiba, pelo menos não há notícias em relação a isso nos transportes. Para o turismo imobiliário fala-se, portanto, do turismo de residência neste momento, né? Uma questão que quer se introduzir, e também na área da saúde. Mas nessa parte aqui que nós já discutimos muito e sabemos que é de facto o calcanhar daqueles, eu penso que deveria pelo menos dizer qualquer coisa. Muito bem, nós na semana passada não tivemos a oportunidade de olhar para o relatório Economic Update 2024 do Banco Mundial, que chama a atenção também para a situação das empresas públicas, que constituem um risco ainda, dívida também, apesar da queda, ainda está num perímetro que inspira algum cuidado.
O relatório do Banco Mundial, Update 2024, chama atenção para as vulnerabilidades do país, da sua grande dependência em relação ao turismo, até porque com a pandemia nós vimos como é que toda a economia caiu, cerca de 17% a 20%. E, portanto, um turismo que fica no centro, mas que não tem tido capacidade de arrastar outros setores, portanto, outros setores no sentido de tirar o maior proveito. E para dar um exemplo disso, disse, por exemplo, que nós trazemos turistas, mas o peixe que os turistas consomem nos hotéis, nós temos que importar de outros países. E sem falar de todo o alimento no global, porque não temos capacidade de produzir para sustentar os próprios turistas. Portanto, uma área que deveria ser arrastada pelo desenvolvimento turístico e que até agora não temos conseguido fazer isso. Então, diz-se que há uma falha da nossa capacidade nacional em termos de captura do peixe, que é preciso ver isso e todo o problema que isso traz em relação também às conserveiras, a questão, portanto, porque essa parte do pescado, a questão das derrogações que nós já vimos, a exportação do nosso produto para a União Europeia, e que essa questão está no fim e que pode constituir um problema grave para a economia cabo-verdiana, tendo em conta que só o pescado nós exportamos cerca de 32 milhões de euros e isso corresponde mais ou menos a 3,4% do PIB e também todo o emprego que existe à volta desse setor. Portanto, são dessas questões que o banco chama atenção e pede para que se reflita sobre nova estratégia a ser levada a cabo, para além da questão da dívida, que considera, portanto, ser extremamente pesada, porque nessa questão da dívida, portanto, a dívida externa e a dívida interna, mas a dívida interna, nós já tínhamos falado disso, que para a dívida com a garantia do Estado, do setor público, há essa dívida com garantia do Estado e há essa dívida sem garantia do Estado. Mas só a parte em que há os avales, portanto, com garantia do Estado, atinge agora 220 milhões de dólares, cerca de 8,5% do PIB. Portanto, essa é em 2023. Então, estamos a ver que essas questões ligadas a essas dívidas, que não são contabilizadas, porque se fossem contabilizadas, teria que haver uma provisão. Portanto, se houver uma provisão, vamos ver que depois a dívida não é mais 113,8%, como se diz. É muito, muito mais. E nesse quadro, a dívida, por exemplo, da TACV atinge cerca de 28%. E letra TACV. E agora, falando do resto, fica muito complicado. Eletra, TACV e outras empresas aí, fica muito complicado. Então, o Banco Mundial chama atenção para isso, que é preciso uma reforma em Cabo Verde. Muita urgência. Para estas reformas estruturais. É preciso reformar o setor para podermos ter, de facto, uma visão clara daquilo que se possa fazer para fazer com que Cabo Verde seja mais resiliente e seja capaz de fazer face a esses choques externos. Muito bem, Zé Maria, na próxima semana não estará e o Fora da Caixa será conduzido e coordenado pelo jornalista Levi Salomão. A gente naturalmente regressa já depois, agora na Rentrée Política, para continuarmos a olhar temas e assuntos que marcam a atualidade no país. Obrigado uma vez mais por ter vindo aqui ao nosso Fora da Caixa.